Glória a Deus. Eu gostaria de saudar mais uma vez a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nós queremos também convidar todos, sentadinho como estamos, abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 12. Enquanto os irmãos encontram o capítulo, queremos agradecer a Deus a presença de todos, louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, que aqui estão, pastores de setores, o setor de número 10, que trouxe uma representação, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Certamente ainda estamos vivendo esse momentozinho de, queira Deus, final de pandemia, né? Daqui a pouco essa coisa ruim passa, para voltarmos a ter de forma mais ampla e regular os nossos cultos. Mas queremos agradecer a Deus. Hoje mais cedo tivemos uma belíssima festa do grupo que está evangelizando, de oração. Hoje de manhã, 1 ano, né, do projeto. Que Deus possa abençoar todos aqueles que estiveram agora pela manhã aqui na sede. E nesse momento está acontecendo, não é comum termos reuniões paralelas durante o período do culto, mas de uma forma muito excepcional, está havendo lá no auditório aqui da igreja, creio que deve ter por volta de uns 70 irmãos ali em cima, preparando para o impacto evangelístico que haverá antes do final do ano, aqui nessa nossa região, próximo da sede. Então oremos para que o Senhor Deus nos ajude a cada dia a retornar, fazer aquilo que é a ordem do Senhor Jesus, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. São Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso de número 22 até o verso de número 32, nós vamos ler, é curtinho, depois não feche sua Bíblia, nós não vamos passar da hora. A Bíblia diz: e disse aos seus discípulos, verso 22 do capítulo 12, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelos corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua altura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer, nem que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Glória a Deus. Isso é um texto da Bíblia Sagrada, já replicado nos demais evangelhos, e nós queremos agradecer a Deus, porque na verdade isso nos traz segurança da boa mão de Deus, que nos guarda, nos ajuda nos momentos não só de alegria, mas também nos momentos de luta e dificuldade. Quem de nós não passa por esse momento de ansiedade, né? Qual é o pai e a mãe de família que não passa pelo temor do dia de amanhã, pela insegurança do mundo, sobre a preocupação com os filhos, a preocupação com o alimento, com as dívidas, com tanta coisa que o mundo nos sufoca e nos aperreia. E vem o Senhor Jesus e nos traz esse ensinamento para nos ajudar, nos lembrar que temos um Deus que está acima de todas estas coisas. O capítulo de número 12 do livro que lemos, lá no seu versículo 1, nós não vamos ler, ele começa dizendo que o Senhor Jesus estava rodeado, acabei de falar isso ali em cima, de uma multidão de pessoas. A Bíblia Sagrada nos fala que eram milhares de pessoas. E a Bíblia diz de que ele, virando-se para os seus discípulos, começa a ensinar-lhes. Ao longo da Bíblia Sagrada, nós vamos ver nos evangelhos vários momentos isso acontecendo, e é importante
nós termos essa percepção de que estamos no meio da multidão, mas precisamos ser discípulos, porque senão a palavra não é diretamente para nós. Por causa disso, muitos de nós, às vezes, desapercebidamente, pensam que a palavra está sendo para outra pessoa, não é? A palavra não está sendo para outra pessoa, está sendo para nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Não que o Senhor Jesus não se preocupasse com a multidão. Nós vamos ver o Senhor Jesus alimentando a multidão, o Senhor Jesus multiplicando pão e peixe, o Senhor Jesus preocupado com a segurança deles, né, com a fome, com o cansaço físico. Ao longo do capítulo 12, a Bíblia Sagrada nos ensina, eu anotei aqui no verso de número 13, que alguém do meio da multidão grita, faz uma pergunta e o Senhor Jesus responde. Mesmo o ensinamento sendo para os discípulos, ainda assim sobrava um momento de explicar para aqueles que ainda estavam meio que indecisos, né? Estavam no meio, mas não pertenciam diretamente àquele meio. Da mesma forma, nós que aqui estamos, temos dias em que observamos a igreja cheia, né? A igreja com muita gente, normalmente nos nossos cultos de domingo, né? Conseguimos enxergar pessoas que a gente não vê em nenhum outro culto, mas está no domingo, está ali, ouve a palavra de Deus, não às vezes é tão integrado na vida cristã, mas está ali ouvindo a palavra de Deus no meio da multidão, de repente, de vez em quando, é captado por essa palavra do Senhor Jesus e verdadeiramente se torna um discípulo. Então nós precisamos sempre saber de que lado nós estamos, se estamos sendo partes da multidão, ou se somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. E quão bom quando entendemos que somos discípulos, porque se somos seus discípulos, vamos ouvir e praticar aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. E como tem coisa maravilhosa para ser aprendida através dos ensinamentos do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada fala que quando ele foi assunto aos céus, uma multidão de cerca de 500 pessoas testemunharam e a Bíblia os chama de discípulos naquele momento. Então a multidão que acompanhou o Senhor Jesus ao longo da jornada não teve o mesmo privilégio que aqueles discípulos, aqueles que estavam mais próximos do Senhor Jesus, teve de ver momentos tão gloriosos como aqueles. Então é importante nós sabermos de que lado estamos. E a Bíblia Sagrada nos ensina que o Senhor Jesus ensinando para os seus discípulos, e a multidão também ouvindo, ele fala sobre essa questão do cuidado da vida. Irmãos, eu acho de que Jesus estava imaginando certamente dias como esse nosso de hoje, não é? Eu sei que ao longo de toda a trajetória da humanidade, teve dificuldade, momentos como esse de pandemia, já tivemos várias, né? Quem teve a curiosidade de ver, dentro deste mesmo século, tivemos outras, né? A de varíola, peste bubônica, da Idade Média morreu um terço da humanidade, tanta coisa ruim passou, mas quando nós enxergamos os nossos dias de hoje, eles estão perfeitamente enquadrados nesse ensinamento em que nós acabamos de ver o Senhor Jesus dando. No verso de número 22 e no verso de número 23, o Senhor Jesus nos traz um entendimento que está sendo perdido um pouco nos nossos dias. É um entendimento da realidade dos fatos, daquilo que é real. Eu sei que sempre teve, mas parece que de um tempo para cá ampliou, não é? Por conta do nosso avanço tecnológico, da forma com que nós nos comunicamos hoje, parece que nós estamos vivendo um mundo mais virtual do que um mundo real. Quantos de nós, mesmo tendo a habilidade de ligar, e aqui não vai, irmãos, aqui não é uma crítica, é só demonstrando como é a realidade dos fatos. Mesmo podendo ligar, ouvir a voz da outra pessoa, falar com a outra pessoa de uma forma mais apurada, né? Hoje começamos a enviar as mensagens, a trocar as figurinhas, né? Os íconezinhos, facilita a comunicação, mas também vamos perdendo um pouco o contato com as pessoas. Achamos, porque temos um universo de tantos milhares de seguidores, né? De pessoas que são amigos no Facebook, achamos que isso nos traz uma segurança, amizade, e na verdade não é bem assim. Eu não estou desprezando o meio social, que eu sei que é muito importante. Quantas pessoas hoje
praticamente tem a sua vida ativa nesse lado. Mas, irmãos, eu confesso de que talvez eu não conheça a maioria das pessoas que estão nos meus grupos. E se os conheço, talvez não tenha nunca trocado um bom diálogo com essas pessoas. Olhamos as fotos, vemos aquilo que está descrito, rarissimamente a gente vê um momento ruim da pessoa, né? Normalmente está todo mundo muito bonito, está todo mundo sorrindo, né? Normalmente as fotografias são dos bons momentos, dos momentos alegres, daquilo que nós sempre queremos passar para as outras pessoas, como se aquilo fosse a realidade da vida, e nem sempre é. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer para aqueles. Ele diz, olha, é muito mais importante o corpo do que a veste que vai sobre ele. Ninguém está desprezando a necessidade da veste, mas certamente existe alguma coisa mais importante do que ela. Nós precisamos de começar a separar um pouco uma coisa da outra, não é? Eu falo isso, irmãos, para nós não nos acostumarmos demais e achar de que estas coisas são mais importantes do que a realidade dos fatos. Porque nós estamos caindo no perigo de, muitas vezes, estarmos fazendo que as coisas trabalhem por nós, sem que nós tenhamos um envolvimento mais forte nelas. Que bom ter a Bíblia de áudio, não é? Maravilha. Eu sempre achei aquilo meio estranho, até o dia em que eu conheci uma pessoa que era quase cega por causa de diabetes, e ele disse de que ouvia a Bíblia diariamente porque não podia ler mais. Eu disse amém. Na verdade, o Senhor Deus deu uma possibilidade daquela pessoa não parar de ouvir a sua palavra. Que bom que temos hoje a tecnologia ao nosso favor. Mas não nos acostumemos só com isso. Abra a sua Bíblia e leia, porque na verdade a leitura nos ajuda a assimilar melhor a palavra do Senhor nosso Deus. Podemos assistir o culto de forma virtual. Glória a Deus, que maravilha poder. Nosso pastor agora está nos assistindo de casa, mas não deixe de estar presencialmente na sua igreja para participar do culto. Tem um bom amigo, uma pessoa que você conversa, não deixa de visitá-lo, né? A palavra de Deus nos orienta a interagirmos entre as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Isso tem nos feito um grande mal. De um tempo para cá, boa parte das pessoas com que eu converso, que estão passando por lutas, dificuldades, elas estão relacionadas às áreas da alma, às dificuldades na mente, exatamente por causa de nós nos isolarmos no mundo que achamos que estamos acompanhados, achamos que estamos plenos, mas não estamos. Começamos a nos acostumar com esse isolamento e isto também é muito perigoso. Eu não estou falando da não necessidade, porque a Bíblia Sagrada nos manda cuidar do corpo, né? Cuida de ti mesmo. Certamente durante o período de pandemia tivemos que nos cuidar, mas não nos acostumemos com estas coisas. Precisamos voltar a ter contato com as pessoas no intuito de falar do amor do Senhor Jesus, de dialogarmos para voltarmos a nos sentir bem, de comunicarmos com as outras pessoas, porque nos isolarmos nos faz mal para a alma. Eu não estou dizendo exposição, é diferente, mas nós podemos ter o cuidado de não ficarmos doentes da alma e achar que está tudo bem, porque não está. O Senhor Jesus estava ensinando aquelas pessoas, dizendo, olha, existe algo mais importante do que aquilo que nós mostramos para as outras pessoas, que é exatamente o cuidado daquilo que o Senhor Deus nos deu. O Senhor Jesus disse, olha, é mais precioso o cuidado do corpo, o cuidado daquilo que o Senhor Deus nos deu, da nossa mente, da integridade daquilo que nós somos, do que aquilo que nós apresentamos para os outros. O que tem de gente que se esconde, não é? Através dos aplicativos, né? Você conhece a pessoa, quando vê numa fotografia, você não faz a menor ideia que é a mesma pessoa, de tão diferente que ela está lá. Eu digo isso com muito cuidado, que às vezes eu vejo a minha filhazinha numa foto e quase não a conheço lá. Eu digo, minha filha, você ficou tão diferente. Ela está ali em cima ouvindo. Eu não estou falando disto, irmãos. Eu estou só dizendo que isso não deve ser a realidade das nossas vidas. Tenhamos cuidado com isso. O Senhor Jesus
passa isso para aquelas pessoas. Ele disse: olha, tenham cuidado com estas coisas. O cuidado de não vivermos uma vida que não é real. Porque lá no versículo 1 do mesmo capítulo, o Senhor Jesus combate a hipocrisia dos fariseus, que tinha muita ligação com a questão religiosa. Mas da mesma forma, se nós sempre passamos para o outro aquilo que não é real nas nossas vidas, estamos sendo hipócritas para com os próximos, para com o outro. Não sejamos assim. Está doente? Peça oração. Está passando dificuldade? Comunique com os santos. Está precisando de socorro? Ore, peça a Deus, converse com alguém. Não passe a luta sozinho. Nós somos um exército de irmãos em Cristo Jesus. Nos cuidemos uns dos outros. O Senhor Jesus, ensinando, ele fala sobre esse cuidado que nós deveríamos ter, da questão da necessidade do cuidado, e lá em Timóteo, capítulo de número 4, na primeira carta, no verso 16, Paulo diz a Timóteo: olha, cuida de ti mesmo, tem cuidado de ti. Eu sei que nós temos sempre um apelo da questão ministerial, mas não é isso que Paulo fala lá, porque Paulo também vai mandar ele ter o cuidado da palavra, o cuidado da vida espiritual. Ele diz para Timóteo: olha, cuida da tua vida, cuida de ti mesmo. Nós continuamos tendo obreiros que estão com seus lares destruídos, porque eles acham que se empenhar mais na obra do que cuidar da família é uma realidade. Meu querido, não funciona assim, não é isso que Deus quer. Se a sua família não está bem, mas na igreja você está bem, alguma coisa está errada. Precisa de parar e se reavaliar. Eu não estou dizendo não ter dificuldade, irmãos, porque eu creio que não existe nenhuma família sadia que não tenha luta e dificuldade. Não tenha nenhum pai, nenhuma mãe que não tenha passado um momento de dificuldade com os filhos, ou os filhos com seus pais. Isso faz parte da vida. Mas nós precisamos de ter o cuidado daquilo que o Senhor Deus nos entregou. Hoje de manhã o pastor Timir falava sobre isso comigo. Ele dizia que em primeiro lugar é o nosso cuidado de nós para com o Senhor nosso Deus, é uma realidade. Depois, o cuidado para com a família. Em terceiro lugar, o obreiro cuide da obra do Senhor Deus que lhe entregou. Porque assim fazendo, tomamos conta de nós mesmos e daqueles a quem o Senhor Jesus nos entregou. Precisamos de ter esse cuidado. É mais importante o corpo do que a vestimenta que vai sobre ele. E às vezes nós temos um foco tão grande nisso, né? E nos esquecemos daquilo que está por trás. Mas a Bíblia Sagrada continua, e no verso de número 24, a Bíblia diz o seguinte: considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam. Veja bem, ele manda só considerar, não é para a gente se comparar. Porque nós tanto semeamos como cegamos. Nem tem despensa, mas nós temos. Nem celeiros, mas nós temos. Mas Deus os alimenta também a nós. Quanto mais valeis vós do que as aves. É verdade. A Bíblia nos manda considerar como o Senhor Deus cuida daquele animal que não tem essa percepção de poder plantar e colher. Ele tem que viver na dependência daquilo que alguém plantou, a própria natureza agiu em seu favor. Mas não foi assim que o Senhor Deus nos fez. O que o autor está dizendo não é que crie em nós essa dependência preguiçosa, de forma alguma. Ele não mandou nós não plantarmos e nem colhermos, pelo contrário. Ele diz: olha, considera uma ave que não consegue fazer tudo isso e ainda assim Deus toma conta dela. Imagine nós que temos a capacidade de trabalhar, de nos esforçar, de plantar, de correr atrás, de levar aplicação nas lojas, né? De tentar um novo emprego, de continuar estudando, de tentar de novo, de se erguer, de fazer. Ele diz: da mesma forma, o Senhor Deus vai cuidar de nós. Mas assim como as aves sabem ir lá, irmãos, a vida de uma ave não é assim tão fácil, né? Eu assisti um documentário sobre os beija-flores, eu não sabia que aquilo era tão pesado, né? Eles quase se matam para poderem se alimentar, porque não tem muito alimento para todos.
é melhor ser humano, né? Vale mais a pena. O Senhor Deus nos deu a capacidade intelectual, mas não vai lá fazer por nós. Precisamos de ter ânimo e coragem de nos levantar e fazer. A Bíblia Sagrada diz que todo dia, ao longo de 40 anos, caía maná do céu, descia sobre aquela nação, alimento vindo dos céus, porque eles não podiam plantar e colher. Quando eles adentraram na terra, que comeram da novidade da terra, que puderam plantar, a Bíblia diz que o maná parou. Quem não plantou, teve todo o cuidado de Deus, mas a partir daquele dia começou a passar fome, porque era preguiçoso. Irmãos, nos levantemos, porque o Senhor vai cuidar de nós. Aquilo que nós colocarmos a mão, o Senhor Deus vai nos ajudar. A pandemia tirou, volte a fazer, que Deus vai agir novamente e entregar aquilo de volta. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei. É verdade, eu não faço ideia, mas o Senhor Deus devolve todas as coisas, faz multiplicar, age. Na revista da Escola Dominical nós estamos vendo quantas vezes o Senhor Deus fez milagres maravilhosos ao seu povo, ao longo de toda a trajetória. Onde o povo não podia, o Senhor Deus entra e faz. Mas tem que se esforçar, tem que se levantar e fazer. E a Bíblia diz mais, verso de número 25. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua altura, mais ou menos meio metro, não é isso? Um côvado? Ou um palmo? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Mais uma vez, não fala de nós, é só para considerar. Digo-vos que ainda nem Salomão, toda vez que a gente fala de Salomão, a gente lembra da riqueza de Salomão. Mas Salomão nunca tomou um banho numa águazinha quente de um chuveiro elétrico. É verdade? Salomão nunca entrou num banheiro e tinha uma piazinha que você abre a torneira e lava a mão. Nunca abriu a geladeira e tomou uma águazinha gelada. Eita, irmãos. Nunca entrou num carro e saiu andando, né? Quem andar num carro com um cavalo, irmãos, é uma dificuldade. Tem que tomar um copo d'água dentro de uma carroça. Isso é verdade? Quando a gente fala de Salomão, ele tem a riqueza dele lá, no passado. Mas nós estamos tendo uma bênção de Deus maravilhosa. Irmãos, se nascesse de novo o povo da geração passada, que foi da Assembleia de Deus, e entrasse no templo como esse que nós estamos agora, cadeirazinha confortável, ar-condicionado, microfone bom. Irmãos, nós estamos experimentando um tempo glorioso na presença do Senhor Jesus. Paremos de reclamar, né? Deus tem feito muito por nós. Ele diz, olha, considerai, nem Salomão. Na verdade, nós estamos com a vida bem melhor do que aquele homem teve. Imagine as coisas mais simples do dia a dia. Tente imaginar o que é não ter um supermercado, não é? Irmãos, no ano de 2009, eu fui numa cidade chamada Canchungo, em Guiné-Bissau, no norte da África. E eu não sabia. Cheguei no país, o país inteiro estava sem energia. O país inteiro não tinha energia. Entrei, passei 10 dias, perdi 10 quilos, bem ligeirinho. Irmãos, imaginem tudo que existe sem ter energia. Sem geladeira, sem nada. Não existia. Eu não vou nem falar no alimento, porque de repente alguém pode ainda querer comer alguma coisa hoje e não vai dar certo. Mas, irmãos, que sofrimento não ter a praticidade da vida que nós temos hoje. Aquela comunicação fácil, a vida comum. Como nós temos uma vida tranquila. Eu não estou dizendo falta de sofrimento. Tem aqui e tem lá também. Mas eu digo que hoje nós temos aquilo que não merecíamos ter. Deus tem nos feito muito além daquilo que nós imaginávamos. E é isso que a palavra de Deus descreve. Ele diz, olha, nós estamos vivendo um momento que nem Salomão teve. Ele nunca conseguiu se vestir
nem como a simples ave do campo, dirá cada um de nós que estamos na dependência do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte, verso de número 26, considerai isso em toda a sua glória, nunca se vestiu com uma delas. 28, e se Deus assim veste as ervas, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então nós temos duas coisas aqui que nós precisamos de entender. A primeira é que a ansiedade não ajuda em nada, não é isso que ele diz? Não ajuda em nada. Ele diz, por que você está solícito? Por que você está ansioso? Porque a sua ansiedade não vai conseguir fazer com que você cresça nem um palmo. Em outro momento a Bíblia diz que a nossa ansiedade não consegue transformar nem um cabelo branco, né? Irmãos, tem coisas que a gente não faz. Nós não vamos fazer. Tem coisas que outras pessoas fazem do nosso lado e a gente não tem capacidade de fazer. Nem todos conseguimos as mesmas coisas. Isso não significa que nós sejamos maior nem menor do que as outras pessoas. Eu sei que isso é bonito de falar, é difícil de internalizar, mas ou nós enxergamos isso, ou nós vamos eternamente ter uma vida de reclamação. Eternamente o jardim do outro é mais verde do que o nosso, não é? Eternamente a casa do outro é mais bela do que a nossa. Irmãos, nos livremos desse sentimento de coisa pequena. Mesmo na mais extrema pobreza que nós possamos estar passando, a palavra de Deus nos garante de que o Senhor Deus é tudo em nós. Nós podemos ter uma vida plena. Ele diz que tem ansiedade de que não adianta. Lá em Filipenses ele diz, olha, lance essas ansiedades para o Senhor Deus em oração, é o escape. A Bíblia Sagrada nos ensina que sobre nós não vem nada que nós não podemos suportar, porque assim que chega o problema, chega também o escape. Estamos ansiosos, estamos precisando de 1000 coisas para suportar a vida, porque nós não aguentamos mais. Coloquemos isso em oração, mas entreguemos verdadeiramente a Deus. O papai que sempre dizia isso, não é? Ele dizia, o problema é que às vezes a gente entrega a Deus e daqui a pouco a gente pede de volta, não é? Orou, entregou o seu filho a Deus, deixe na mão do Senhor nosso Deus que Ele vai cuidar. Está com a dificuldade, é a questão da saúde, entregue a Deus. Se você não pode fazer mais nada, entregue nas mãos do Senhor nosso Deus que Ele cuida. Deixe Deus cuidar de você, porque certamente o Senhor Deus sabe cuidar melhor de nós do que nós mesmos. O autor diz, o Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz, olha, não tem como mudar determinadas coisas. Paulo insiste com o Senhor Deus pelo um espinho da carne, que a gente não sabe o que é, e Deus diz, Paulo, isso não vai mudar, vai ficar do jeito que está. A minha graça te é o suficiente para atravessar isso aí. Porque, irmãos, ansiedade só antecipa a dor. Só antecipa a dor. Talvez todo mundo aqui experimentou isso quando criança, não é? A gente quando quebrava uma coisa em casa, papai e mamãe trabalhando, a dor de esperar eles chegarem em casa para saber qual era o castigo, era muito pior do que o castigo, não é? Era um sofrimento ficar esperando. Era igual a nota ruim, né? Eu tirava a nota ruim e ficava, já vai chegar o boletim. A solução para mim, no meu caso, era mostrar o boletim para a mamãe, bem cedinho da manhã, porque a mamãe sempre enxergou muito ruim, né? Então ela ficava olhando a nota ruim e eu tentava por ali dar certo, né? Mas a ansiedade só faz isso conosco. Irmãos, tem gente morrendo dentro da igreja por ansiedade. E o Senhor Jesus diz o seguinte, a ansiedade é porque às vezes nós temos pouca fé. Nós precisamos de crer mais, que temos um Deus que cuida de nós. Eu sei que tem coisas que doem na alma, mas nós temos um Deus que está sobre todas estas coisas. A Bíblia Sagrada nos ensina lá no primeiro capítulo, do primeiro livro de João, ele diz que o amor, ele lança fora o medo, assim como a fé
tira de nós a ansiedade, ela rebola fora. A gente entrega a Deus e dorme de noite tranquilamente, entendendo de que amanhã o problema vai estar lá, mas o Senhor Deus também vai estar ao nosso lado. Confiemos mais no Senhor Deus, tenhamos mais fé num Deus maravilhoso que toma conta de nós. Tem uma doença lá fora, quem é que vai ficar doente? Nós não sabemos. Tome conta da sua vida, da sua saúde e entregue nas mãos do Senhor nosso Deus. Porque, irmãos, tem coisa que nós não temos condição de resolver. Não temos. Não está ao alcance da nossa mão. Mas entreguemos a Deus. Certamente, Deus vai cuidar de nós. E a Bíblia Sagrada, nós já vamos encerrar, que esse relógio aqui está um pouquinho atrasado. Verso de número 25 em diante. No verso de número 29, a Bíblia Sagrada nos ensina assim: não pergunteis, pois, o que é vez de comer, nem o que é vez de beber. E não andeis inquietos, é a mesma coisa. Porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse é um verso muito maravilhoso e muito verdadeiro. Eu tenho certeza de que cada obreiro que aqui está já experimentou isso aqui na sua vida. O trabalho que dá, mas a maravilha que é estar fazendo a obra do Senhor Deus. Irmãos, o Senhor Deus cuida de tudo das nossas vidas. Não é que a gente não passe por luta, mas a gente sente o cuidado de Deus nas nossas vidas enquanto estamos envolvidos com as coisas do Senhor nosso Deus. Não que nós não precisemos, o Senhor Jesus disse isso. Ele diz: olha, o Senhor Deus sabe que vocês precisam. O Pai sabe da necessidade que nós temos das coisas miúdas dessa nossa vida. Mas o Senhor Jesus dá um toque que nós precisamos de considerar. Ele diz: tenha cuidado de não se equiparar com o mundo. Ele diz: porque também essas mesmas necessidades, o mundo lá fora, as nações também têm. Mas nos lembremos que nós não somos do mundo. Nós estamos nele, mas não somos daqui. As necessidades são até parecidas, mas elas são diferentes porque a nossa dependência é no Senhor nosso Deus. Nós precisamos de separar as coisas. Nós precisamos da política, mas nós não dependemos da política, nós dependemos do Senhor Deus. Nós precisamos da veste, mas isso não é mais importante do que aquilo que o Senhor Deus nos deu. Nós precisamos de transporte, de casa, de alimento, de recurso, de descanso do corpo, de tudo isso. Mas o nosso prazer está no Senhor nosso Deus. Não percamos o foco. Às vezes nós nos envolvemos demais em coisas que não são daqui, elas são do mundo. E nós precisamos de ter cuidado. Tem coisas que nós podemos nos envolver sem nos esquecer de quem nós somos. Sem nos esquecer do que nós somos. Eu falo isso porque existe um momento político muito forte aí afora. E é inegável, nós sabemos disso. Existe uma polarização fortíssima no Brasil, nós sabemos disso. Mas nós somos crentes, povo de Deus, um povo distinto na face da terra. Tenhamos cuidado com que tipo de envolvimento nós estamos tendo. Qual o envolvimento? Qual é o sentimento que está no nosso coração? Qual é a real necessidade daquilo que nós estamos fazendo? Eu estou me envolvendo porque eu estou defendendo a minha igreja, a palavra de Deus, a minha família. Amém. Deus lhe abençoe. Eu estou me envolvendo porque eu gosto de brigar com os outros. Saia disso em nome do Senhor Jesus. Se afaste, faz mal. E como faz? Tem destruído famílias, boas amizades, pessoas queridas, tem se afastado por causa de discussão boba. Nos afastemos. Mas a motivação sendo boa, nos envolvamos. Resta-nos saber se o esforço que nós estamos tendo na busca das coisas miúdas daqui da terra tem suplantado aquilo que nós buscamos no reino do Senhor nosso Deus. Nos envolvemos mais lá fora, o nosso prazer é maior no nosso trabalho secular do que quando estamos envolvidos na obra do Senhor Deus.
precisamos de nos reavaliar. Eu sei que às vezes gastamos mais tempo, porque a vida nos exige, mas como é bom quando nós chegamos aqui e este é o nosso maior prazer, é fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou com essa mensagem. E Ele encerra nos dizendo, não temais. Que é sempre maravilhoso ouvir vindo do Senhor Jesus, não é? O Senhor Jesus acalmava as pessoas. A Bíblia Sagrada fala que aquele homem desesperado, Jairo, porque a filha dele estava para morrer, ele espera pacientemente o Senhor Jesus lidar com a mulher do fluxo de sangue. Imagine só um pai com uma filha de 12 anos morrendo, esperando o Senhor Jesus terminar de curar outra pessoa, não é? O desespero. Aí chega alguém e diz, olha, não reclama mais não aperreia mais o mestre, porque a tua filha morreu. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se vira imediatamente para ele e diz assim, não temas. Que palavra gloriosa para o nosso coração. Irmão, não tema, o Senhor Jesus vai cuidar de nós. Eu sei que não está fácil, mas não tema, confie no Senhor Jesus. Nós temos um Deus que tem nos ajudado até aqui, Ele vai continuar nos ajudando a travessia, a toda a jornada. Se não é aquilo que nós podemos fazer, Ele fará em nosso lugar, vai nos ajudar. Se é o que nós podemos fazer, Ele vai nos ajudar, nos dar ânimo, coragem, força para fazer a sua vontade. Ele diz, não temas, ó pequeno rebanho. O Senhor Jesus também nos lembra o tamanho que nós somos. Que às vezes também, de vez em quando, a gente acha que é coisa demais, não é? Somos não. Eu sou filho do rei. Pois é, mas você precisa primeiro chegar lá na glória. Precisa chegar lá. Às vezes a gente tem um sentimentozinho que é perigoso, né? Encoste Jesus na parede. Encoste não, meu irmão. Pode dar errado. O Senhor Jesus sempre era muito humilde quando conversava com o Senhor Deus. Jesus, imagine a cada um de nós. Nós sempre seremos frágeis, porque somos seres humanos. Quando nós achamos que somos alguma coisa, começa a descida da ladeira, dá errado. Com pouco tempo eu já tenho visto isso muitas vezes, não é? Muitas vezes. O Senhor Jesus disse, olha, vocês são um pequeno rebanho, mas veja só o que Ele diz. Porém, o vosso Pai agradou dar-vos o reino. É algo que não está em nós, não é pelo nosso mérito. Nós não merecemos, não é nada que veio de nós, não é porque somos melhores, piores, bonitos, feios, ricos, pobres, não é porque a gente anda de um jeitinho, não é porque a gente fala assim, um assado, mas é porque aprove a Deus, foi vontade dEle, foi o amor dEle que foi derramado sobre nós, foi a sua boa misericórdia que nos ajudou a chegar até aqui. Mas o Pai também nos ensina a receber e aceitar esse amor em nós. Irmãos, quando nós entendemos que somos amados por Deus, que fomos eleitos pelo Senhor Jesus, nós lançamos fora todo medo, toda ansiedade, porque sabemos que somos amados pelo Senhor Jesus por toda a eternidade. Nos apropriemos desse amor, desse sentimento de que somos pequenos, mas somos amados pelo Senhor Deus que fez todas as coisas. Que Deus em Cristo vos abençoe.